nosso corpo para que a gente entenda o nosso mundo interior, o nosso mundo oculto. Então vamos lá falar sobre algumas questões que eu preparei para vocês. Então, nós falamos durante o workshop, nosso primeiro workshop, a gente falou sobre várias questões relacionadas ao corpo, né, ao universo feminino e como essas questões elas estão relacionadas a bloqueios energéticos no nosso corpo e como que a gente pode identificar isso para melhorar a nossa vida. Então falamos sobre cabelos, falamos sobre glúteos, falamos sobre muitas questões, mas em função de ter questões bastante profundas e pessoais relacionadas às integrantes do workshop, eu resolvi trazer essa aula gravada agora e aí parei um pouquinho para a gente falar sobre isso aqui então, sem expor essas participantes. Então vamos lá. Glúteos. Vou falar sobre glúteos, vou falar sobre abdômen, vou falar sobre... o que mais foi falado lá? Questões relacionadas ao útero. Enfim, vamos lá. Então, vamos falar sobre os glúteos. Falei sobre cabelos também. Vou ir dando uma palhinha sobre tudo isso. Então, sobre glúteos. Glúteos. Os glúteos, pode pensar aqui, o que os glúteos fazem? Qual é a função dos glúteos? Eu sou fisioterapeuta, você provavelmente não seja fisioterapeuta. Mas, se for, mesmo assim, vamos pegar esse apanhado do mundo interno, do mundo oculto e como que ele nos sinaliza o que a gente está, no que a gente está se sabotando e o que é que a gente precisa trabalhar na gente para ter uma vida mais saudável, dar uma mãozinha para a prosperidade, para o fluxo da prosperidade nos inundar, né? E a gente colocar esse manancial de energia que a gente tem de forma equilibrada a serviço da nossa vida. Vamos lá? Então, a luz não tá muito boa aqui. Gostaria que ela estivesse um pouco melhor, mas vamos lá. O importante é o conteúdo, né? Então, vamos lá. Vamos pensar. Glúteos. Os glúteos, eles nos impulsionam para a vida. Então, os glúteos, eles, ao contrair, eles nos levam para frente. Então, se eu tenho glúteos flácidos, eu sou uma pessoa que provavelmente estou sem força para ir para a vida. Se eu tenho glúteos que são mais volumosos, que têm mais gordura, mas tem um volume ali, isso não quer dizer que tenha força de ir. O importante é olhar para o tônus nesse caso. Então, tem tônus. Tem tônus, então quer dizer que tem força para ir para a vida. Não tem tônus, é flácido, caidinho. Normalmente são mulheres que têm dificuldade em tomar a vida, né, o poder de decisão para sua vida, deixam na conta dos outros. Sabe como é que é? Mas o meu marido, eu queria muito, mas o meu marido não me deixa, o meu marido não compra as minhas ideias. Poxa, meu marido nunca me apoia. Minha mãe e meu pai nunca me apoiaram. Poxa, pois mas minha vizinha é um saco. Na minha empresa, eles não me dão chance. Meu chefe nunca olha para os projetos que eu tenho. Nunca nem mostrou pro chefe. Entende o que eu tô falando? E vamos pegar outra questão que vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho ombros maiores do que... agora já não tanto. Olha como a gente transforma o corpo, né? Mas dá pra ver que eu tenho uma tendência de ter os ombros maiores do que a linha do quadril. Isso já mudou, tá? Eu era mais.
eu tinha mais, eu até vesti uma roupa assim, eu tava pro workshop eu dei o workshop de vestido, tava mais bonitona, assim, mas decidi vir mais esportiva justamente para mostrar os pontos no corpo e conseguir mostrar com mais clareza para essa aula. E eu, então, vamos usar o meu exemplo, eu tenho uma tendência, eu tenho um formato de corpo que eu tenho ombros mais largos do que o quadril. Então, em que tipo de corpo a gente costuma ver essa disposição, né? Essa estrutura de corpo em corpos masculinos. Então eu sempre tive uma energia masculina muito alta e eu tenho que me cuidar para não. Opa, parece que tá borrado aqui. Acho que é da luz. Então eu tenho que me cuidar justamente para não ter uma energia tão masculina, uma energia masculina tão presente que eu não deixe equilibrar isso. Então, se eu tô com uma energia masculina muito alta, eu normalmente tenho dificuldade para dormir, eu estou muito na execução, porque homens, em geral, tem testosterona, tem hormônios relacionados à luta muito mais presentes do que nas mulheres, né? Estamos falando de natureza, não tô sendo machista nem feminista, nem não vão para esse lado, tá? Então, falando sobre natureza energética, a natureza do ser masculino e feminino, tá? Isso, então, mas eu sou gay e eu sou um homem e sou gay, ou eu sou uma mulher e sou mais masculina. Estamos falando sobre energia, equilíbrio de energia, independente se é gay, se é assexuado, entende? Vamos lá. E aí, nesse caso de ser uma mulher mais com energia masculina alta, a tendência é que o corpo tire um pouco dessa curva feminina, né? Esses hormônios dão uma diminuída nos hormônios femininos, então o corpo ele dá uma modelada como mais tendendo a ser um corpo masculino. O meu corpo, eu era muito maior aqui e muito menor na região do quadril. Isso modificou justamente quando eu diminuí um pouco da minha carga, ali, minha energia masculina, e me tornei mãe e comecei a equilibrar mais isso e me tornar mais. Comecei a despertar mais dessa natureza, dessa energia feminina e comecei a me doar mais, diminuir meu ritmo de trabalho, entende? É muito mágico. Tem gente que não acredita que a gente possa modificar o nosso corpo. Nossa, inclusive nesse período que eu tava mais presente, nesse 1 ano e meio que eu tava mais presente na vida dos meus filhos, o meu quadril, eu levei um susto, eu pensei, meu Deus, eu tô imensa agora. Como que eu tô com esse quadril tão grande? Olha a loucura, eu não tava acostumada com o meu tamanho de quadril. Eu tava do tamanho, os meus ombros estavam do tamanho do meu quadril. Pode ver que eu já tô um pouco equilibrado, ó. Se pega aqui, eu já tô mais ou menos na mesma largura. Mas, enfim, né? Tendo em vista que eu já fui muito maior aqui e muito menor no quadril. E aí passei a ficar maior no quadril e menor aqui, e agora tô equilibrando de novo. Nossa, tô achando ótimo. Então, isso é muito de pessoa para pessoa. Tem mulheres que se sentem bem sendo mais masculinas, mas eu já entendi, e eu espero passar isso para vocês, que é muito melhor ter esse equilíbrio, porque se a energia masculina tá muito alta, deixa de dormir, fica muito competitiva, fica irritadiça, irascível. Qualquer coisa tá no ódio, sabe? Qualquer coisa, como diria minha avó, qualquer pé de galinha dá uma sopa. A pessoa falou qualquer coisinha já. Eu realmente eu gosto de me cuidar para não chegar nesse nível. Mas às vezes é natural que a gente exercite mais esse lado masculino quando a gente é exigida, quando precisa. Enfim, tem períodos na minha empresa que eu preciso tá com a energia masculina mais alta. Mas é importante saber contornar, equilibrar para não ficar uma coisa muito desgastante para o corpo. Bom, foi assim que cheguei no burnout. Quem me conhece há mais tempo sabe. Eu tive uma história de chegar na síndrome de burnout justamente por ter uma energia masculina, ser extremamente executora,
muito pau na mesa e vamos lá e vamos fazer. E isso trouxe sérias repercussões para minha saúde e não foi legal, sabe? Então, o que eu quero trazer para vocês a respeito disso? O formato do corpo da gente conta muito sobre o nosso mundo interno. Então, para mim, eu tinha crenças muito fortes, muito altas, de que eu precisava trabalhar duro. Era pau e pau, era sangue nos olhos e sempre trabalhando muito. Eu entendia que tinha que trabalhar duro. Não é nem assim, trabalhar duro para ter resultados. A minha crença era de que eu tinha que trabalhar duro. Olha que maluquice. Muito louco isso, né? E deixa eu melhorar aqui o meu enquadramento. Eu tô lá pro lado. Então, por que eu tô trazendo esses detalhes? Para que você perceba aonde é que você está travada. Se tem um quadril muito largo, um quadril muito avantajado e ombros pequenos, tem uma passividade muito grande e menos execução. Então, pode estar na mão de outras pessoas. Entende? Então, um quadril muito grande revela que quando está em desarmonia, né, com os ombros, por exemplo, ou quando os glúteos estão flácidos, pouca habilidade em tomar as rédeas de sua vida e fazer o que tem que fazer. Fica muito ou no mundo da fantasia, na passividade, esperando que o outro faça, dando desculpas. Ah, mas eu não passei naquela prova, eu não fui fazer faculdade porque eu tive os filhos, meu marido não me incentivou, eu queria fazer uma pós-graduação, mas eu não tenho condições. Vai colocando desculpas em tudo. E eu não entendam que é um discurso meritocrático, agora as pessoas estão batendo muito em cima do discurso meritocrático, eu entendo. Mas, poxa, quem quer dar um jeito? Eu sei que tem cenários muito desfavoráveis, que tem cenários que trabalham muito contra. Eu sei, eu vim de uma realidade onde não era esperado que eu tivesse empresa, não era esperado que eu morasse, que eu tivesse uma empresa na zona nobre da capital gaúcha. E estamos aí quebrando, né, sendo disruptiva e quebrando todas as expectativas. Mas perceba que o seu corpo é uma ferramenta incrível trazendo sinais o tempo inteiro. Vou trazer um exemplo. Rinite. Quando você tem rinite, sabe coriza? Normalmente você está... Isso não quer dizer que a situação seja exatamente isso, mas no seu mundo oculto você entendeu que alguém que é superior a você está te obrigando a fazer algo. Pegou? Então, assim, pode ser que seja uma situação em que você entenda que uma amiga, sei lá, uma amiga que tem mais poder de decisão, poder de negociação, de persuasão, que ela te convenceu e você, poxa, não consegui convencer ela e tô fazendo o que ela quer. Coriza. Tô indo trabalhar, sei lá, meu chefe me chamou e eu tenho que ir trabalhar, eu não consegui dizer não consegui usar justificativas, meios de convencê-lo e estou tendo que ir trabalhar sem querer. Eu não era minha vontade. Enfim, tem vários cenários. Pegue isso como exemplo. Vamos pegar o exemplo dos cabelos, os cabelos, né, que veio tão presente no workshop. Questão dos cabelos. Mulheres com cabelos com volume, com brilho, um aspecto natural, saudável. Essas mulheres são cabelos, assim, com uma beleza natural e que chama atenção. Essas mulheres se sentem amadas por seus pais. Se sentem nutridas. Os cabelos revelam que essas mulheres se sentem nutridas por seus pais. Já por outro lado,
Aqueles cabelos que não crescem, que estão sempre secos, esturricados. Essa pessoa, essa mulher, ela não se sentiu amada por seus pais. Ah, nossa, mas eu tenho uma relação super boa com os meus pais, Laura. Isso não confere. Eu conheço pessoas que são super amadas por seus pais, têm os cabelos sequíssimos, sem vida, tomam vitaminas e os cabelos caem, não têm vida, são secos, quebradiços. Isso não é um papo de adulta. Isso é um papo com a criança interna, com o mundo oculto dessa mulher. Então, se for ver, se for mexer lá no mundo oculto dela, ela tem sim alguma questão que lá na infância ela interpretou que seus pais não a amavam. Vamos lá. Outra questão. Cabelos espetequeados. Sabe aquelas pessoas com cabelos espetequeados? Agora, não leve em consideração o meu que eu peguei uma chuvinha, fui ali plantar umas plantas antes de vir pra cá. Fiz uma aula de pilates, fui lá, plantei umas plantas. Ai, que delícia. Energizada. Busquei vir energizada para dar essa aula. E aí, tem gente que pode ler assim, ah, nossa, ela foi fazer um monte de coisa antes de vir dar aula, deixou a aula por último. Ou pode ter gente que pode perceber, nossa, ela buscou se energizar para vir aqui dar essa aula. Entende como tudo é ponto de vista, tudo é como a gente encara as situações? Então, vamos pegar o exemplo dos cabelos espetequeados. Cabelos espetequeados, aquele espetado assim, sabe? O que revela sobre essa mulher? Que essa mulher, ela tem de tudo e todos, menos ela mesma. Então, os cabelos dela estão mostrando que ela está em estado constante de alerta e ela tem tempo para todo mundo, mas ela não tira tempo para ela. Então, se eu tô te falando tudo isso e você está percebendo, por exemplo, eu tenho glúteos flácidos, vou ir correndo para academia. Também, ótimo, saudável, vou pro pilates, vou fazer yoga, ótimo, saúde, essencial, isso é essencial. Mas, preste atenção no tipo de, no padrão de pensamento que você está sustentando normalmente. Então, se você normalmente não acredita em você, busque tomar atitudes que te levem a acreditar mais em você. Seja estando num ambiente próspero, buscando mentoria, fazendo cursos, mas se insira em ambientes onde você vá se sentir, você esteja cercado por pessoas que são prósperas, são animadas, são motivadas a fazer e te instiguem a tomar atitudes que te ajudem. Cabelos espetequeados, sem vida, busque terapia, busque fazer uma constelação, uma regressão, terapia, vá atrás, entende? Abdômen, o abdômen, quando é um abdômen que ele tá mais fofinho, porque a pessoa come direitinho, a pessoa malha, a pessoa se cuida, não come doce. Mas por quê? Por que não emagrece? Por que ainda sustenta esse sobrepeso? Por que tem uma dificuldade incrível de emagrecer? Enquanto que outras pessoas comem de tudo e não tem dificuldade nenhuma para emagrecer. Quer saber por quê? Então vamos lá. Essa aula era para ser uma aula curta, eu já vou me estendendo, né? Porque senão daqui a pouco vocês não assistem né, essas pinceladas sobre cada coisa que eu acho importante vocês perceberem. Então, o que quer dizer? O abdômen, quando ele tem excesso de peso, quer dizer que essa mulher ela tá colocando um excesso de peso sobre as situações. Está havendo um excesso de peso ao encarar as situações. Então, eu tenho muito medo. O excesso de peso quer dizer que tem muito medo. E isso pesa. Geralmente atrai dívidas, dívida atrás de dívida, fica numa constante repetição desse padrão. Tem medo, atrai dívida, não se movimenta porque tem muito medo, atrai dívida, e isso traz mais medo, e isso atrai mais dívida, e mais desconforto, e mais medo de se movimentar. E essa camada de gordura, a gordura, ela funciona como uma proteção. Então, na verdade, inconscientemente, o teu corpo, se tem excesso de gordura na região abdominal, ele produz mais gordura para que te dê uma falsa sensação de proteção. Mas, na verdade,
o que vai te proteger e o que vai te fazer acreditar que você é mais capaz é se amar mais, buscar exercitar, dar o passo mesmo com medo. Então, tem medo? Ok. Muitas pessoas têm medo. Todos nós temos medos, né? Só que o que acontece é que você pode dar o passo apesar do medo, e a diferença entre você e as pessoas que têm resultado e que não estão com esse cortisol tão alto, que o que traz esse inchaço e esse ciclo vicioso de cada vez mais depositar gordura, é que esse medo te traz um estresse constante e doses altas de cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, e muita adrenalina, e isso te impede de descansar direito. Então, dormindo menos, você acaba prejudicando a sua capacidade de regenerar o corpo, e o corpo, para se proteger, ele também segura mais energia e acaba te fazendo manter o peso ou engordar. E esse excesso de cortisol te inflama, e o corpo inflamado, ele não consegue funcionar direito. Então, tudo vai ficando afetado e vai prejudicando o seu corpo de funcionar direitinho, sabe? Então, é muito importante olhar para todas essas questões. Agora eu vou trazer algumas outras questões que são relacionados a mamas e pés, para a gente finalizar essa aula de hoje. Mamas pequenas revelam uma mulher que ela tem, mesma coisa lá que nem a gente estava falando do quadril, né? A gente no workshop teve uma história, uma das mulheres que contou lá, né, fez seu relato, ela falou que que ela era reta no tórax, na região do peito, reta, e ela não entendia, como que ela só passou a ter, né, seios grandes no volume que é hoje, que é o volume de seios que ela tem. Como que essas mamas se desenvolveram só depois que ela se mudou de cidade? E quando ela morava lá na cidade dela, que ela era cercada só de meninos, ela era reta. Então veja, quando ela estava lá cercada só por meninos, ela, para pertencer e ela ser amada, pertencer àquele clube dos meninos, ela mantinha uma aparência mais masculina, então ela não desenvolveu as mamas lá. Aí tem gente que duvida do poder do inconsciente e de como a gente vibra e atrai tudo que a gente quer, né? Ai, gente, eu me divirto. Aí, quando ela se mudou, ela desenvolveu mamas, contornos femininos. Ela saiu de perto daqueles meninos que eram os irmãos, os manos, e com os quais ela se sentia muito à vontade e não queria perder aquilo porque ela se divertia muito. Ela era mais um dos meninos naquela situação. Aí quando ela saiu de lá, ela se desenvolveu como mulher, conheceu os prazeres de ter um corpo feminino e naturalmente o corpo dela teve curvas e formato de uma mulher. Olha que incrível! Então vamos lá, que mais? Então as mulheres que têm mamas pequenas são mulheres com uma energia masculina mais alta, que vão buscar executar, gostam de liberdade, de fazerem suas coisas e fazer acontecer. As mulheres com mamas maiores são mulheres que se doam mais. Mulheres que se doam, que é o amamentar, né, gente? É o se doar. Mas essas mulheres com mamas maiores têm uma tendência a se doarem muito e cobram depois. As mulheres com mamas menos desenvolvidas, menos volume de mamas, são mulheres que gostam de liberdade, são mais autoritárias. Então, ninguém manda em mim. Então, às vezes, tem um autoritarismo e às vezes, um certo individualismo que tem que cuidar também para não se tornar uma pessoa que afasta as pessoas, certo? Agora, vamos terminar com a questão dos pés. Por que algumas pessoas têm lesões nos pés, uma atrás da outra, né? Por que uma pessoa tem lesão sempre nos pés ou sempre no mesmo pé? Então, geralmente, mulheres que sempre lesam os pés têm dificuldade para caminhar para frente. Elas
sentem dor ao caminhar para frente. Elas se negam a caminhar para frente. Na verdade, é essa a questão. Se negam a caminhar para frente. Elas querem se manter numa postura infantil, se negam a evoluir, se negam. Aparecem cursos, as pessoas oferecem coisas para ela, oportunidades. Ela não quer. Ela não quer. Ela se nega. Ou então, até pode ser, eu conheço uma mulher incrível que ela não gosta de fazer cursos, mas ela tá sempre pronta para fazer alguma coisa nova e se desenvolver de outras formas. Mas ela não gosta de curso. Então não é relacionado ao curso, entende? É a vontade de ir pra frente, não dar desculpas, não colocar na conta do outro. Então, claro que tudo é uma questão de equilíbrio. Às vezes tem ombros largos, tem vontade, né? Tem mamas pequenas, tem super vontade de fazer as coisas por si própria, mas se nega quando chega na hora de dar um passo, se nega. E aí a vida empurra lesão nos pés, porque a vida vai empurrar pra frente. E aí dá lesão nos pés. Que mais? Bom, último ponto que eu gostaria de abordar aqui: pés esquerdos relacionados ao lado masculino. Pés direitos. Então, se você tem lesão no pé esquerdo, tem alguma ferida com o pai. Lesão com o pé direito, tem alguma ferida com a mãe. Ah, mas eu super me dou bem com meu pai, mas tá sempre lesionando o pé esquerdo, o lado esquerdo. É alguma ferida inconsciente, tá lá atrás. Talvez você nem lembre, não tenha acesso, às vezes foi lá no útero e tu não tá entendendo de onde que vem. Sugiro investigar. Investigue porque tem alguma coisa aí, tá? Lado direito, mas eu super me dou bem com a minha mãe. Mas quando vai investigar, daqui a pouco, lá no fundo, tem uma questão que não foi resolvida com a mãe porque se dá muito bem com a mãe e não quer entrar em atrito com a mãe. Sabe? E aí ficou uma questãozinha lá de trás, lá de quando tinha 3, 2, 4, 5 anos, não foi resolvida, tá bom? Então assim, essa aula foi para ser uma aula mais curta, né? Já durou praticamente meia hora. Fica o convite pro próximo workshop. Esse próximo workshop a gente vai falar mais especificamente sobre... hoje a gente deu pinceladas do formato do corpo. No próximo workshop a gente vai trazer novos pontos a respeito do corpo e o que ele traz a respeito do nosso mundo interno, as questões limitantes, as crenças limitantes que estão disparando disfunções no seu corpo e chamando a atenção, porque o corpo ele traz sempre sinais muito claros, contundentes. Então, fica o convite para o próximo workshop e aí eu trago mais uma aula para cá e a gente vai falando sobre esses sinais incríveis e sobre essa surreal ferramenta que é o nosso corpo para trazer o olhar para o que a gente precisa destravar e, por conseguinte, o que a gente precisa fazer para ter uma vida mais saudável, mais próspera, mais feliz e mais realizada. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos em breve. Tchau, tchau!